Essa empresa também teve um lucro, um aumento no lucro, mas teve um pouquinho de redução aqui no lucro operacional antes das despesas financeiras. Então, repara só, nós tivemos um aumento nas vendas, legal. Quando a gente tem um aumento das vendas, espera-se que o lucro também aumente, certo? Normalmente é isso. Mas essa empresa teve um aumento nas vendas, deixa eu aumentar aqui, ainda bem que a gente consegue ver um pouquinho a carinha do povo, né? Em que eles estão assim com a letrinha assim, fechando o olhinho para fingir que é professora, né, japonesinha, né? Mas na verdade eles não estão enxergando lá. Então vamos lá, olha só, né? Tem a receita aqui que aumentou, espera-se que dessa receita, certo? A empresa tenha um resultado financeiro de lucro. Mas a bem verdade é que teve um aumento na receita e aí ela teve prejuízo. Quais foram os fatores que levaram essa empresa a ter prejuízo? No caso da fertilizantes foram dois fatores. Um foi a própria crise cambial, né, que empresas que têm empréstimos financiados atrelados ao dólar, no caso do ano 2008, então elas foram fortemente afetadas. E também para essa empresa teve um grande aumento na matéria-prima dela. Afinal, ela trabalha com fertilizantes. Então vamos ver o impacto do resultado disso daqui. Se ocorreu um aumento na matéria-prima, ele impactou aonde? No custo do produto vendido. Olhando a análise vertical, é evidente que a gente olha aqui a participação do custo do produto vendido com relação à receita líquida. E na questão, né, da crise cambial do ano 2008, que vocês lembram que aconteceu com os Estados Unidos, ele impacta fortemente na nossa empresa aqui, né? E nós vimos o seguinte, olha só, o lucro antes de participação societária, eu vou colocar aqui em verde para vocês enxergarem mais, né? Só que o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, repara, ele saiu de 106 milhões para 386 milhões negativo. Ou seja, que a empresa teve um prejuízo. Eu vou colocar em vermelho. Ok? E aí a gente percebe o seguinte, que o problema está onde? Entre o verdinho e o vermelhinho. E o que tem dentro do verdinho e do vermelhinho? Contas. Que contas são essas? Receitas financeiras, que são juros, remuneração sobre o capital investido. E despesas financeiras é aquilo que você vai pagar referente pelo fato de você ter feito uma captação de recursos de terceiros. Então, se você pegou dinheiro emprestado, você vai ter que pagar juros. E aí, essa empresa tem um impacto muito grande das despesas financeiras, um crescimento de 417% nas despesas financeiras. Impactando aonde, então? No resultado da empresa, e a empresa vem, então, a ter prejuízo. Ok? Então, ela sai de 77 milhões de lucro para 253 milhões de prejuízo. Impacta no resultado da empresa? Impacta. E ainda, se nós olharmos lá o passivo da empresa, em que ela tem o patrimônio líquido, imagina só essa empresa sendo, vamos imaginar que lá no período 2008, ela estivesse sendo negociada, ou seja, ela estivesse no processo de aquisição, fusão ou até mesmo de venda. Ela tinha um valor patrimonial de 492 milhões. Por conta, né, de dois fatores ali, a questão dos insumos terem aumentado e também pela crise cambial, ela teve um impacto de uma diminuição no valor patrimonial dela de praticamente 50%. Ou seja, o valor patrimonial dela diminui em 50%. Visto essa questão da análise horizontal e vertical, algumas considerações então. É importante que a gente perceba o seguinte, que o ambiente externo afeta as empresas, afeta as organizações. E essa crise do ano 2008, onde o olho do furacão, a gente chama de furacão aqui, foi em setembro de 2008, onde o subprime demonstrou então um problema de liquidez bancária e fez que ocorresse sim uma crise mundial de liquidez, uma crise cambial e naturalmente afeta o mundo inteiro. No caso brasileiro, quem tinha empréstimos, financiamentos de capital de terceiro com variação cambial foi extremamente afetada. Isso fez com que as empresas tivessem grandes prejuízos, como a Sadia, a Fertilizantes Eringer, a Bindi, a Yara, a Cargill, entre vários outros. Né? E aí nós precisamos entrar também para aliar a análise horizontal e vertical à análise dos índices. Os índices nada mais são do que indicadores, certo? Que servem como termômetro para avaliar a saúde financeira da empresa. Lembrando que os índices não devem ser considerados isoladamente, e sim no contexto mais amplo, vendo outros indicadores e outras variáveis como nós já vimos, né? A questão da análise externa. Então, o primeiro índice que a gente vai estar trabalhando com vocês são os índices de liquidez. O que são esses índices de liquidez?
O índice de liquidez nada mais é do que nós vamos pegar e querer saber qual é a situação financeira de uma determinada empresa em um período. No caso da fertilizantes, nós estamos analisando a empresa no dia 31 de dezembro de um ano e de outro, porque toda vez que a gente faz análise financeira tem que ser no mínimo 2 anos, certo? Para que a gente possa fazer uma análise comparativa. E aí nessa questão dos índices, a liquidez corrente, já que a gente trabalha com liquidez, normalmente a gente trabalha com contas de curto prazo. Na liquidez nós temos, então, o conjunto de bens e direitos no numerador e no denominador as obrigações de curto prazo. Se no numerador é o conjunto de bens e direitos, se ele for maior que o denominador, legal, porque existem os bens e direitos de curto prazo maiores do que as obrigações de curto prazo, então está evidenciando a solvência da empresa. Ou seja, se a empresa encerrasse as suas atividades, fechasse as portas no dia 31 de dezembro do ano X, e esse índice de liquidez aqui apresentasse maior que 1, significa então, pelos contadores, que a empresa teria condições de saldar seus compromissos daquele período. Mas existe um outro índice, a liquidez seca. Porque dizer assim para o empresário, né, ou na empresa, olha, eu não tive tempo de verificar se o estoque existia, como os alunos fazem isso com a gente, né, na sala de aula. Professora, não tive tempo para fazer aquele trabalho. Fica feio fazer isso, né, em termos empresariais. Consequentemente, a liquidez seca, ela existe também para que o funcionário, para quem está analisando o crédito, possa se respaldar e pelo fato de não ter ido visitar a empresa para ver se a empresa existia ou ainda para ver se esse estoque não é obsoleto, se esse estoque existe mesmo, né, e se ele é vendável. Então, o que a gente faz? A gente pega o ativo circulante como um todo, retira o estoque e divide pelas obrigações. O que esse índice de liquidez seca está verificando? Está verificando se há, então, né, se há a capacidade da empresa em pagar seus compromissos sem precisar se desfazer dos estoques, sem precisar vender esse estoque. E aí, a questão do pagamento de curto prazo. Existe um índice que normalmente é utilizado para planos de recuperação empresarial ou planos de recuperação judicial, em que é o índice de liquidez geral. A gente não sabe de que lado, de repente, você vai estar. De repente, você está precisando de recursos e ainda precisa evidenciar que lá no longo prazo a empresa tem condições de saldar seus compromissos. Então, aqui a gente vai estar utilizando a liquidez geral, que nada mais é que o índice de liquidez corrente, mas somando quem? As contas de longo prazo, o realizável a longo prazo e o exigível a longo prazo aqui no lado das obrigações. Então, estamos verificando a capacidade da empresa em pagar suas dívidas, tanto de curto e longo prazo, mas na expectativa que no longo prazo ela não tiver liquidez corrente, que ela possa saldar seus compromissos. Um índice que os empresários gostam muito, na verdade, é o capital circulante líquido. Porque no capital circulante líquido, a gente está pegando aqui valor monetário do ativo circulante menos valor monetário do passivo circulante. E aí, como não é divisão e o pessoal prefere adição e subtração, esse índice aqui é o que o pessoal mais gosta. Porque se o ativo circulante aqui for maior que o passivo circulante, vai sobrar um CCL positivo. Se é um CCL positivo, evidencia então que a empresa tem mais ativos circulantes, bens de direito de curto prazo, maior do que as obrigações de curto prazo. Consequentemente, legal. Porém, quando as obrigações, aquilo que a empresa deve, né, de curto prazo, é maior do que aquilo que ela tem de curto prazo, é uma situação inadequada. Ou seja, o pessoal fica triste. Já nos índices de endividamento, antes de entrar no índice de endividamento, deixa eu mostrar como é que ficou aqui na fertilizantes, na questão do índice. No índice de liquidez, a empresa fertilizantes, a gente percebe o seguinte: como ela tinha mais ativo circulante do que o passivo circulante era maior, então o índice de liquidez corrente deu 1,33. A contabilidade considera da seguinte forma: para cada R$1 que ela tem R$1,33 para pagar as suas dívidas. Nós, financeiros, não gostamos muito dessa análise, né? Mas ela existe. Por que a gente não gosta muito? Porque dentro do ativo circulante existem contas, como estoque, contas a receber de clientes, que na verdade não são valores monetários que estão disponíveis, certo? Ou seja, então a liquidez ali, ela vai ter que vender os estoques para gerar caixa, né? Ela vai ter que
receber do seu cliente, e aí vem a questão da inadimplência. Então, o que a gente considera aqui é simplesmente que o índice ele é um parâmetro de análise. Um parâmetro de análise para comparar. Por exemplo, no ano 2008, esse índice foi para 0,86, evidenciando que ela melhorou ou piorou. O que vocês acham? Né? Ela piorou. Né? Porque ela sai de uma situação em que o ativo circulante era maior que o passivo circulante para uma situação ao contrário, em que os bens e direitos de curto prazo passam a ser menores do que as obrigações. Se na liquidez corrente acontece isso, quem dirá na liquidez seca? Né? Que eu tenho que excluir os estoques. Ainda mais no ano 2008, em que essa empresa sofre também o aumento do preço dos insumos da matéria-prima dela. Então, impacta ali também. E o capital circulante líquido, que é o que o pessoal gosta mesmo, né, gente? Olha só. Né? Sobrava, então, da diferença entre os bens de direito de curto prazo com as obrigações, sobrava 267 milhões. No ano 2008, passa a faltar, então, 226 milhões de capital circulante líquido por conta do ativo ser menor que o passivo. Então, piora a situação dela. E a liquidez geral, que não é muito utilizada, mas ele tenta evidenciar, então, que a empresa ela até tem uma situação melhor no longo prazo. Então, nos índices de endividamento.